Oi, queridos. Boa tarde. Eu hoje pretendo começar, não sei nem bem como é que vai ficar, mas eu pretendo começar um estudo do início sobre Atos dos Apóstolos, que eu considero, junto com os evangelhos, mas os evangelhos vocês já têm um conhecimento maior. Eu recomendo que vocês leiam em casa o Evangelho de Lucas. Por que Lucas? Porque Lucas foi o mesmo Lucas que escreveu os Atos dos Apóstolos. Ele era um médico, pesquisador. E eu vou deixar aí acima um link com um relato completo sobre a vida de Lucas. Quem era ele? E qual era o entrosamento dele com Paulo, com quem ele andou muito tempo, e por que que ele era testemunha ocular da história. E estou deixando também aí acima, estou deixando o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Depois eu até repito ele mais na frente, porque eu vou ter que fazer vídeos de no máximo 5 minutos. Talvez eu faça 2 de 5, por exemplo, hoje faça um de 10 minutos. E tem mais. Quem quiser fazer perguntas, faça. Temos o Abel, temos o Edwards, temos o Nilber para ajudar a vocês. Mas aqui em Atos dos Apóstolos está a síntese da igreja que o Senhor Cristo, Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nome que foi dado, o único nome que foi dado para ser adorado, ele é Deus. Ele é Deus. Para ele e por ele, todas as coisas foram feitas. Então, Atos dos Apóstolos explica direitinho como é essa diretriz e o que vale e o que não vale. Ok? Então, qualquer pergunta, qualquer coisa, vocês podem fazer aí mesmo. Eu posso tentar responder num outro vídeo. Se alguém quiser uma explicação maior, pode me ligar no Zap ou procurar o Abel, ou procurar o Edwards, entendeu? Ou o Nilber. E nós vamos procurar tirar as dúvidas de vocês. Mas o importante de tudo é que vocês conheçam a palavra como ela é, exatamente. Inclusive para vocês terem argumentos para evangelizar. Porque a evangelização é a grande comissão que o Senhor Jesus deixou para todos nós, levar o evangelho a todas as criaturas até os confins do mundo. O importante é a salvação para a vida eterna. Isso é o importante. Essa vida nossa aqui acaba. Acaba mesmo, nós sabemos disso. Não adianta tampar o sol com a peneira, como as pessoas fazem o dia inteiro, distraindo a mente com isso, com aquilo. Não estou dizendo que a gente não possa se distrair, não possa curtir alguma coisa, não é nada disso. Mas não adianta a distração, não adianta as abstrações, não adianta nada. Um dia a gente apaga, naquele dia que o Senhor preparou para nos levar, não tem jeito. Eu já era para ter ido há 30 anos atrás de câncer maligno e estou aqui. Né? Então vamos lá, vamos começar. Atos dos Apóstolos é o livro que continua a história de Jesus e da boa notícia do Evangelho. História esta que começa no Evangelho de Lucas. O autor conta como a mensagem de Cristo foi anunciada em Jerusalém
como em toda a região da Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Começando na terra dos judeus, o evangelho chega até Roma, a capital do Império Romano, tornando-se uma religião, está aí a verdadeira religião, o cristianismo é a única, para o mundo inteiro, para o mundo inteiro. Não é necessária nenhuma outra religião, nem denominação. Pois Jesus Cristo é o Salvador e o Senhor de todos, o único pastor. Nós somos todos discípulos, estamos aqui para servi-lo e para buscar a salvação do nosso próximo, daqueles a quem a nossa voz alcança, daqueles que estão próximos de nós, né? De alguma forma, ou fisicamente, ou até digitalmente. Mas temos que buscar isto. Esta é a grande comissão. Neste livro, destacam-se duas pessoas, os apóstolos, Pedro e Paulo. Pedro dirige o trabalho cristão em Jerusalém e na Samaria, e também em Lida, Jope e Cesareia. Ele levou o evangelho, a boa notícia do evangelho de Cristo Jesus para os judeus. Ele é o apóstolo para os judeus. Do capítulo 13 em diante, o livro fala especialmente de Paulo e das suas muitas viagens pelo Império Romano. Outros líderes são Estevão, o primeiro mártir cristão, Filipe, que anunciou a boa notícia ao oficial etíope, Barnabé, Timóteo e Silas, companheiros de Paulo, e Lídia, da cidade de Filipos. Estes levaram o evangelho para os gentios, ou seja, gentios são aqueles que não são judeus. Nós, na grande maioria aqui, né? O evangelho foi pregado aos gentios, foi levado aos gentios, principalmente através de Paulo. Mas o papel principal, agora é que vem, veja bem, o papel principal é do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito. Não tem corpo físico. O corpo físico do Espírito Santo é Jesus Cristo. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Quem conversou com Abraão, sentado debaixo da árvore, almoçou com ele, etc. Jesus Cristo. Ele já existia, só que o nome dele nem é esse. Esse é o nome que, por enquanto, foi dado para ser adorado. E o Senhor Deus só aceita oração através do Senhor Jesus Cristo. Não existe outro intermediário que tenha morrido na cruz do Calvário em meio a sofrimentos, tormentas, torturas e afrontas inimagináveis e tenha ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, dele, de Jesus, tenha ressuscitado ao terceiro dia com o corpo. É o primeiro ressurreto de muitos irmãos. Essa é a promessa da Bíblia. Essa é a promessa que está implícita no Evangelho, ressuscitar a todos nós com os nossos corpos. Não importa se você morreu numa explosão atômica e se seu corpo volatizou. O Senhor, Deus, pelo poder do Espírito Santo, vai te ressuscitar e seu corpo vai ser transformado, como vocês vão ver aqui neste livro, que o corpo de Jesus foi transformado. E hoje a descrição de Jesus está no Apocalipse. É por isso que não existe, nunca houve, e ninguém sabe como era o homem Jesus Cristo. Ele era um homem comum, judeu. Provavelmente ele era até escurinho,
Vocês sabem que os filhos de Moisés, por exemplo, que eram judeus, eram todos escurinhos, que Moisés casou com uma etíope. E assim por diante. Então nós não sabemos como ele era. Eu sei que a palavra diz que ele nem parecia que era Deus. Ué, não é o filho de José e Maria? Ao acaso, ele não cresceu entre nós, em Nazaré? Um lugar de onde nada de bom vem? Como que ele é? Como é que ele é Deus? Não estão no meio de nós, não estavam no meio de nós as irmãs dele, os irmãos dele? Ele era um homem. Ele é um homem ressurreto. Há um homem no céu. Ele ressuscitou, ele é o segundo Adão. Através de Adão o pecado entrou no mundo. E através de Jesus Cristo, o segundo Adão, o pecado saiu do mundo. Para quem aceita Jesus. Para quem o aceita, o confessa com a sua boca e é batizado na água e no Espírito Santo. É muito importante tudo isso. É muito importante, não, isso é o mais importante. É a única coisa que realmente tem importância nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, dos nossos queridos, dos nossos pais, de todos nós. O papel principal é do Espírito Santo, pois é ele quem guia e fortalece os seguidores de Cristo nos trabalhos das igrejas, quer dizer, das congregações. Eu vou explicar isso mais na frente, quando se falar das igrejas daquela época, que não tinham uma cruzinha em cima, um lugar construído, em que as pessoas entravam aos sábados, aos domingos, e iam para o culto. Isso era na casa das pessoas, era nos campos. Em alguns lugares, como em Jerusalém, era nas catacumbas, escondidos. Pode ser que daqui a pouco a gente tenha que fazer de novo, cultuar ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, escondido, porque a perseguição aos cristãos no mundo está aumentando barbaramente. Barbaramente. A gente não dá muita atenção a isso, mas é importante que se saiba. No Brasil nós já temos muitos indícios disso acontecendo. Agora mesmo, o Barroso, o juiz lá do Supremo, disse que existe no Brasil um cristianismo do mal. Imagina, existe no Brasil um cristianismo do mal. Como se cristianismo pudesse ser do mal. E nos trabalhos das igrejas e no serviço de anunciar a boa notícia do Evangelho pelo mundo inteiro. Eu vou parar aqui, vou parar esse vídeo, porque ele já está com 13 minutos e meio, e vou começar um outro, porque senão ele não cabe no Zap, ok?